O tema da mensagem hoje é sintonizando a frequência, intimidade e direção. Então, João 10, nós vamos ler do 1 até o 10. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas os seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero orar mais uma vez. Senhor, Tu és digno, ó Pai. Tu és bom, Tu és santo, Tu és fiel, Tu és o justo juiz, Tu és eterno, Tu és o Deus verdadeiro. E nós estamos aqui, Senhor, com o coração dispostos, ó Pai, rendido à Tua soberania e dispostos a ouvir a Tua palavra, Senhor. E que a Tua palavra, a Tua verdade produza em nós vida, e vida em abundância. Senhor, que a Tua palavra nos oriente, que a Tua verdade, ó Pai, nos conduza, que a Tua verdade nos liberte, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, sair daqui cheios da Tua glória, cheios do Teu Espírito, Jesus. Senhor, eu declaro aqui contra toda incredulidade, ó Pai. Senhor, eu declaro aqui que cai por terra, Senhor, todo cansaço, ó Pai, toda distração, Jesus, toda apatia e frieza espiritual. Que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios de Ti, cheios de vida, ó Pai. Senhor, fala conosco, no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Esses dias eu estava assistindo um programa de animais, esses programas da Discovery, e eu observei como as aves mães, elas voam para o mar para sair com o bico cheio de peixes para alimentar os seus filhos. E o engraçado é que quando eu olhei, não era só um passarinho, eram vários passarinhos, fazendo uns grunhidos, com a boquinha aberta, esperando pelo alimento. Milena, glória a Deus, saudade, nossa gente, eu tô velha mesmo, hein? Eita, seja bem-vinda, viu? E esses passarinhos, os filhotinhos, estavam esperando a mãe dar o alimento. E me veio na cabeça, como pode? Como que ela vai saber quem é o filho dela? Porque eram vários. E junto com ela, várias aves mães também foram buscar os alimentos para os seus filhos. E eu fiquei pensando, né? Eu me espantei. E os passarinhos todos ansiosos. E o mais chocante é que, de algum modo infalível, a mãe conhecia os seus passarinhos, os seus filhotes. E alimentavam exatamente o seu filhote. E algo, né, lembrando disso e colocando aqui como um exemplo, algo soou no meu, uma voz soou no meu espírito, de que assim como
os animais, não para ele a voz humana é uma voz também igual, digamos assim. A voz do filho é uma voz que a mãe consegue identificar. Uma mãe consegue identificar, um pai consegue identificar quando o seu filho está chorando. Mesmo que os pais aqui sabem, né? No shopping, é muito bom levar os filhos no shopping, que tem aqueles brinquedos, onde eles ficam ali, nossa, corre, e se perde, brincam, principalmente quando é festa de aniversário, que eles recebem um cartão ilimitado. E eles brincam, mas quando acontece algo com um dos nossos filhos, eles começam a chorar, automaticamente a mãe se levanta, a mãe sabe, nós sabemos identificar o choro do filho no meio daquele ruído todo. No meio daquilo todo a gente sabe qual é o nosso filho. E o mais engraçado é na maternidade, que cada chorinho é um chorinho deles. O choro das minhas filhas não eram iguais aos choros dos outros recém-nascidos. E nós sabemos identificar, mesmo que acabei de ter o bebê, nós conseguimos identificar essa voz. E o que nos faz identificar é justamente a intimidade que nós temos, é o relacionamento que nós temos. A ciência diz que quando nós identificamos isso, a voz da criança no meio do ruído todo, a ciência diz que é o efeito coquetel, que é a capacidade de concentrar a atenção em um estímulo específico, filtrando uma série de outros estímulos. Então pense, uma mãe num berçário com 10 bebês chorando sabe quem exatamente é o seu. Por que conseguimos isolar essa voz no meio do barulho? Por causa da familiaridade do amor. Há uma conexão que nós não precisamos fazer força para reconhecer a voz daqueles que amamos. O barulho da vida moderna é ensurdecedor. O barulho dos nossos dias, dos nossos tempos é ensurdecedor. Redes sociais, cobranças, medos. Mas a palavra diz que a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. As ovelhas, elas não precisam de um aparelho auditivo para saber identificar. Um aparelho auditivo espiritual. Elas precisam de mais tempo com o pastor, de intimidade. A intimidade sintoniza a frequência. Amém? O capítulo 10 de João, ele desenvolveu-se a partir de um confronto de Jesus com líderes judeus. Após esses líderes judeus expulsaram o homem que Jesus havia curado, que era cego. Jesus falou de modo muito simples sobre luz e trevas no capítulo 9. E no capítulo 10 ele muda a imagem para a figura de pastor e suas ovelhas. Isso porque para os judeus, o pastor ele representava qualquer tipo de líder, seja político quanto espiritual. Eles consideravam pastores, profetas, reis. E naquele tempo o aprisco normalmente era um cercado, feito com pedras, com uma abertura servindo de porta. Era comum colocar vários rebanhos para que eles pudessem passar a noite. E pela manhã cada pastor chamava suas ovelhas. E desse modo os rebanhos eram separados. Olha que loucura. Eles conheciam a voz do seu pastor. Cada ovelha reconhecia a voz do seu pastor. No versículo 1, Jesus começa falando sobre os ladrões, sobre os assaltantes, que quem não entra pela porta, mas sobe por outro lugar é ladrão, é assaltante. E aqui eu quero ir para o primeiro ponto da mensagem. A surdez gerada pelas vozes estranhas. Existem muitas vozes tentando governar nosso coração.
Ladrões e salteadores não entram pela porta, porque eles não têm legitimidade espiritual. Eles invadem o coração, eles tomam o lugar de Cristo na condução da minha vida e da sua vida. E o resultado disso é a surdez espiritual. Não é que Deus parou de falar, mas o nosso coração muitas vezes está cheio de tantas outras vozes, que nós não conseguimos parar para escutar a voz do nosso pastor. Quem são os ladrões de hoje? No contexto, do capítulo 10, eram os fariseus. Mas o princípio continua. Hoje os ladrões, ele pode ser a voz da performance. A cultura diz que nós precisamos produzir mais e mais, e cada vez mais. Nós precisamos ser o melhor. Nós precisamos não parar, porque parar é perder tempo. Que nós precisamos não parar para não fracassar. Porque nenhum de nós quer ser fracassado. E essa voz, ela tem transformado pessoas em máquinas. E o fim é o extremo cansaço. Hoje, eu olho para alguns jovens, eu vou dar o exemplo de vocês, tá, jovens? Mas nós também, tá bom? Nós aqui, quarentona também. Mas vocês, tá bom? Por quê? A palavra diz que os jovens são fortes, que Ele os escolheu porque são fortes. Mas aí a gente vem no hub de jovens e a gente olha a força desses jovens de hoje em dia. Vai, pastor Eric, fala para mim como é que tá. Um cansaço extremo. É um sono fora do normal. Que eu já fui jovem. Não, eu sou jovem, na verdade. Eu sou jovem, mas eu já fui um pouco mais jovem. E eu lembro que assim, na minha época de adolescência, eu sentia um sono terrível. Eu dormia, eu já gosto de dormir normal. Mas eu dormia muito assim, muito. Largava tudo para dormir, deixava de comer para dormir. Nossa, eu ficava horas só dormindo, que delícia. Só sonhando com o que eu queria. Mas eu não era cansada desse jeito. O pastor até me arrastava para alguns lugares assim, marcha para Jesus, que ainda tem, mas antigamente as igrejas se juntavam em peso e os jovens iam e passavam o dia gritando e marchando por Jesus. Se a gente fizer isso com os nossos jovens hoje, deu meio-dia, eles começam às 8, deu meio-dia, eles já estão o cavaco, tudo largado no chão. Olha o povo do fundão aí, largado no chão, né, BT? Mas eu me perguntei o porquê que é tão diferente. Os estímulos que nós temos hoje, que os jovens têm hoje, é muito maior do que o que eu tinha antigamente. É real. Porque quando eu era jovem não tinha internet não, né, Aline? Calma. Tinha internet, mas era de escada. E aí a gente esperava da meia-noite, porque meia-noite eu não sei, acho que era de graça, ou não sei o que acontecia, mas era meia-noite. O barato era meia-noite. Me deu meia-noite, ficava lá. Mas não tinha tanta facilidades, né? Existia assim, tipo outdoor. Quando eu ia para São Paulo e ficava vendo aquelas... Era os banners de antigamente, né? Assim, a comunicação. Mas não tinha tanta comunicação tão fácil como tem hoje. Hoje é muito fácil. Se eu abrir aqui o tablet, o celular, rapidinho, estou com alguma dúvida e tal, pesquiso, pronto, está na mão. Já aprendi algo novo, rápido. Não precisei nem de 1 hora para ler um livro. Antigamente, eu ia para a faculdade, eu tinha que fazer trabalho na livraria, na biblioteca. E aí, minha mãe tinha Barça, enciclopédia de Barça. Por quê? Porque era como se fosse um dicionário gigante. Tudo de escola, era só eu pegar a Barça ali, e a gente fazia. Hoje não. Isso tem nos roubado. Isso tem roubado os nossos jovens e os... Eu ia falar velhos, não.
os idosos e os maduros também, tem nos roubado de uma maneira sobrenatural. Outra coisa que nos faz ficar distantes de ouvir a voz do Senhor é a voz da comparação. Você quer ver algo? Mulher compara, mulher se compara, mulher gosta de se comparar o tempo todo. Mas a rede social é um meio de comparação assim terrível. Onde muitas vezes o nosso olhar não é nem para aquilo, não é nem para querer cobiçar o que o outro tem, nada disso. Mas automaticamente nos frustra. Porque há sonhos e projetos e nós projetamos a nossa vida e a gente vê isso acontecendo, as pessoas fazendo patati patatá e parará, parará, e nós não. E automaticamente entra a comparação. O que é de tão diferente que fulano faz que eu não faço? A voz da comparação é como se nós olhássemos, existisse a família Doriana, que é perfeita. Quer ver essa época agora do Dia das Mulheres? Nossa, é uma perfeição. Os namorados, os filhos, patatanana. Mas nem sempre, meu irmão, o que a gente olha ali é o que é. Nem sempre o que nós olhamos, o que estamos vendo é aquilo que realmente é. Nós olhamos sorrisos, olhamos fotos lindas, olhamos, sabe, pessoas e vivendo e viajando e isso e aquilo, mas nem sempre é aquilo que nós estamos vendo. E não adianta eu ficar falando, vocês sabem disso e é real. A espiritualidade perfeita, a pessoa que acorda às 5 horas da manhã, aí faz o seu devocional com o sol nascendo, faz o seu exercício depois, e tudo isso postando. Faz seu exercício depois, toma café naquela xícara linda. Aquela xícara linda, tem umas xícaras lindas agora. E com a vista linda, e parece que tudo aquilo lá mudou o dia, perfeito, nossa. Aí vai você tentar fazer o mesmo. 5 da manhã, acorda com mau humor, terrível. Acorda brabo, já atropelando tudo, já perdeu o horário do café, já não fez o devocional direito, já acordou todo mundo, e isso e aquilo, e já vai para a labuta e blá, blá, blá. E aí você entra numa comparação sem fim. E essa voz, ela gera uma frustração constante dentro de nós. Nós passamos a viver tentando imitar outras pessoas, em vez de seguir o pastor. A voz dos gurus da internet. Gente, hoje em dia tem gente para tudo. Todo mundo sabe, todo mundo ensina. Como ter 100 likes. 100 mil likes, 100 likes, 100 likes. Se não tiver 100 likes também, nem sua família está te seguindo. Rapaz. Como ter 100 mil likes. 100 mil sei lá o que, seguidores. Não é nem like, é seguidores. Calma aí que eu vou me modernizar. Existe hoje uma multidão de pessoas ensinando. E a gente olha muitas vezes para a vida dessa pessoa. E quando a gente conhece a pessoa e sabe quem realmente ela é, e aí ela está ensinando coisas que não é. E que não é uma verdade. Não tem mal sobre isso, meu irmão. Mas são tantos gurus que fazem as coisas fazer dar certo, a vida prosperar. Você sair do 0,01 da conta e ir para 1 milhão. Estou tentando essa até hoje. Não saí do R$1. É tantas pessoas tendo tanto a falar e você gasta o seu tempo ouvindo, querendo aprender, mas você não gasta, nós não gastamos o nosso tempo tentando ouvir a voz do nosso Criador.
é como enriquecer, como vencer, como destravar vida, como viver o seu propósito. Meu irmão, vou te dizer, a Bíblia diz tudo isso. A Bíblia diz tudo isso. Se você ler Provérbios e praticar Provérbios, rapaz, Provérbios já começa dando um tapa na nossa cara. Mas ela diz tudo isso. Ela fala como vencer, como destravar a tua vida. Tudo isso, está tudo aqui. Mas isso aqui gera tempo. Isso aqui, nós precisamos parar e nós ler. Você pode até colocar para ouvir, na verdade, hoje em dia, né? Mas muitos desses gurus da internet, muitas dessas pessoas que falam, elas não conhecem o verdadeiro pastor. Eles oferecem técnicas, mas não oferecem redenção. E uma outra voz que é muito comum é a voz da ansiedade. A ansiedade também fala. Ela diz que vai dar errado. Ela diz que você precisa controlar tudo, que você precisa ter o ano A, B, C, D, E, F, G. Ela diz que agora não é tempo de você fazer tal coisa, só vai ser tempo de fazer tal coisa, de você, sei lá, se mexer, de você, quando tiver tudo dentro do lugar. Se você não resolver, ninguém resolve, então é tudo nós. E essa voz da ansiedade, ela rouba a paz e cria um coração incapaz de confiar. A incredulidade, ela abre a porta para o medo. A ansiedade gera incredulidade. A incredulidade, ansiedade e medo, está tudo junto no mesmo comboio. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se sem fé é impossível agradar a Deus, e aqui eu não estou dizendo da TAG, da ansiedade generalizada, quando já se tornou um transtorno, e quando você precisa de medicação, mas eu estou dizendo daquela ansiedade do que vai acontecer amanhã, do que será o meu emprego. Gente, tem gente que perde o sono porque acha que vai ser mandado embora. Só de achar, só de pensar, já gera uma ansiedade tão grande, que aí já desencadeia várias outras coisas. Se eu for mandado embora, o que eu vou comer, o que eu vou fazer, o que eu vou vestir, como é que vai ser? Quando a palavra diz que nós devemos descansar nele, que nós devemos entregar a nossa ansiedade a ele. Outra voz, a voz da religiosidade opressora. E foi exatamente esse o caso dos fariseus. Eles impunham regras, se você ler lá. Eles impunham regras, pesos, aparência espiritual. Mas eles não amavam as pessoas. Religião sem graça, ela grita. Mas ela não cura ninguém. O efeito dessas vozes, quando muitas vozes falam ao mesmo tempo, algo acontece. Nós ficamos espiritualmente confusos. A pessoa já não sabe o que é vontade de Deus, o que é pressão externa, o que é medo. Gera cansaço na alma. Estão exaustas, pessoas que não conseguem mais sonhar, planejar. Estão vivendo, deixando a vida me levar, a onda levar e alguém levar. Já viu folha seca? Folha seca, quando bate uma brisa, ela só vai. Ela para onde o vento levar. E muitos de nós temos vivido exatamente dessa maneira. Nós simplesmente abrimos mão de tudo. O cansaço interior é tão extremo que só vamos viver. Além do cansaço da alma, mais uma vez eu te digo, não é que Cristo parou de falar. A alma está abarrotada de ruído. O problema da nossa geração não é a ausência da voz de Deus. O problema é o excesso de vozes competindo com Ele.
E eu digo isso porque isso acontece com todos nós. Quando há um problema a ser resolvido, o ruído da nossa alma, o ruído externo, faz um barulho imenso na nossa cabeça. E muitas vezes nos deixa sem saber o que é a vontade de Deus, o que realmente é Deus, aonde está Deus. E Jesus aqui nesse texto, ele diz algo extraordinário. No meio de todo o barulho, existe uma voz que as ovelhas verdadeiras reconhecem. No versículo 3 ele diz assim: o porteiro abre-lhes a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. E eu vou para o ponto 2 da mensagem: a frequência da intimidade. A ovelha que reconhece a voz é porque ela convive com o pastor. No texto, Jesus diz que o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. E ele as chama pelo nome e as conduz para fora. No grego, ouvir não significa apenas captar um som. Significa ouvir com atenção e responder. Ou seja, a ovelha não só escuta, mas ela discerne e reage. Muita gente quer direção de Deus sem relacionamento com Deus. A lógica de Jesus é outra. Primeiro vem o relacionamento e depois a direção. A ovelha não segue porque recebeu um mapa do dia. Ela segue porque confia na voz que ela escuta. Deus raramente nos entrega um roteiro, e seria muito fácil e muito bom se Ele entregasse um roteiro completo da minha vida e da sua. A gente já sabe o que fazer. O nosso manual prático de vida, ele é a palavra. Mas a palavra precisa ser lida. Precisamos nos deleitar nela. Precisamos entender, buscar. A direção espiritual, ela nasce da intimidade, não da informação. Jesus, ele não diz: minhas ovelhas conhecem minhas instruções. Ele diz: minhas ovelhas conhecem a minha voz. E isso é relacionamento. O verso 14, olha só, ele se aprofunda. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. A palavra grega aqui para conhecer fala de conhecimento relacional profundo, não meramente intelectual. Muitas pessoas leem a Bíblia várias vezes, sabe de cor. Jô Soares foi uma delas. Ele conheceu a Bíblia. Pessoas de outras religiões conhecem a Bíblia, conhecem a palavra. Mas o que é que difere de nós? O que é de tão diferente de nós? Elas não conhecem o verdadeiro Cristo. Elas não conhecem de caminhar com Ele. Elas conhecem o Cristo como história. É uma história. Como Chapeuzinho Vermelho, como Rapunzel, como tantas outras histórias que muitas vezes nós lemos para os nossos filhos. Se relacionar com Ele nos muda completamente. Se relacionar com Ele através da palavra, da oração, da comunhão, muda o nosso interior completamente. E não é uma informação teológica, é intimidade mesmo, relacional. E isso significa que a vida cristã, ela não funciona sobre baixar instruções espirituais, executar tarefas. Eu posso falar para você: jejue e ore. Ore o Pai Nosso. Ore o Salmo 23. Ore. Se isso não for uma verdade, meu irmão, de nada vai adiantar. A vida cristã é caminhar com uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. É caminhar com Ele. A direção sempre virá da proximidade. Nós fomos criados para nos relacionar. Deus visitava Adão e Eva lá no jardim.
Havia relacionamento, comunhão todos os dias, não era só no domingo. No dia do descanso, que era sábado. Não era. No dia do meu descanso, que é segunda. Nesse dia eu vou me preparar. E tem todo um preparo. Para você, é tipo um negócio de yoga. Você vai silenciar todas as vozes, colocar o seu tapete e fica lá. Não é assim. Não era assim. E mesmo eles tendo relacionamento todos os dias, a serpente, através de uma frase errada, colocou dúvida no coração, ou aguçou a curiosidade de Eva. A serpente disse assim, olha só, foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Foi isso que Deus disse? E Eva caiu na pergunta dela, porque Eva respondeu assim: podemos comer da árvore do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Foi isso que ele falou? Trago a verdade. Deus disse: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Quantas pessoas estão perecendo por ensinos errados, por frases distorcidas, por palavras jogadas ao vento? Se nós não lermos a palavra e meditar nela dia e noite, e guardar ela no nosso coração, nós continuaremos cometendo erro por falta de conhecimento. Não é o que a palavra diz? O meu povo perece por falta de conhecimento. No começo do meu relacionamento com o pastor, nós tínhamos 17 anos, novinho. Eu era novinha, já nem lembro mais. Mas o mais engraçado e o que me trouxe à memória foi de que ele sempre procurou me conhecer verdadeiramente. No começo, quando a gente estava de mimicocó, tipo só se conhecendo e tal, ele me perguntava: qual a sua cor favorita? Eu ficava, nossa, que tipo de pergunta é essa? Como que você gosta? Qual música? Qual o seu estilo de música? Nada a ver com ele, porque eu gostava de samba, pagode, eu ainda gosto. Ele era roqueiro. Eu conheci ele, andava com a unha. Você está me assistindo, né, amor? Eu andava com a unha preta, a unha do dedinho preta. Falei, amor. Mas ele era totalmente diferente de mim. Continua sendo. Algumas coisas nós ficamos parecidos pela convivência, né? A gente convive, a gente vai pegando um jeito de um jeito de outro. Mas aquilo me despertou uma curiosidade. Por que ele queria me conhecer tanto assim? Porque ele conhecia, ele começou a entender o que o meu olhar dizia, a entender como eu estava desconfortável, a entender quando eu não queria fazer algo. Através das perguntas, através do nosso relacionamento e através dele querer me conhecer, é que as coisas começaram a ficar mais leves. E é real. Erros são evitados quando conhecemos, quando há intimidade. E os casais podem dizer aqui que é verdade. Outra coisa que a palavra nos diz é que ele nos chama pelo nome. Jesus diz que chama as ovelhas pelo nome. E isso era literal no pastoreio, lá do Oriente Médio. Os pastores davam um nome para as ovelhas. Minha mente já voou. Falei, nossa, se eu cuidasse de ovelha, eu ia inventar vários nomes. Que eu amo colocar nome nos bichos. Eu tenho o Ronaldo Otávio, que é meu gato.
Ele mora com a minha mãe. Mas ele foi o pastor que me deu de presente. Ronaldo Otávio, lembrem-se disso. Aqui, quando eu leio sobre isso, ele me mostra 3 verdades profundas. Individualidade. Nosso Deus, ele conhece no íntimo, ele conhece individualmente cada um. Deus, ele não lida com massas, ele não lida com pessoas, cuidado de cada um, ele cuida, ele lida com pessoas, ele cuida de cada um na sua essência. Ele sabe o íntimo de cada um que chegou aqui neste lugar, como está o coração de cada um. O que cada um está pensando agora, ele sabe, ele conhece. O pastor, ele conhece temperamento, fraqueza e ritmo. Quem tem nome não é descartável. E eu quero te contar como eu fidelizava. Eu lembrei disso, gente. Trabalhei no banco há 14 anos, fiquei 14 anos no Itaú. E meu atendimento, toda vez que eu fazia um atendimento, eu anotava tudo do atendimento, porque eu sou esquecida. Então, com certeza, o cliente chegava a segunda vez e eu não ia saber nada daquele cliente. Então, eu anotava, criei o hábito de anotar. Tanto é que você sempre vai me ver na pregação aqui anotando. Por quê? É uma forma de eu memorizar. É uma forma de eu prestar atenção. Porque senão a minha mente vai lá para as Maldivas, que eu nunca fui. E a forma como eu fidelizava esses clientes era exatamente isso. Eu anotava o nome, eu anotava a necessidade deles, as dores, né, o que ele precisava, o que eu fazia, a nossa última conversa. Anotava tudo, era um diário. E quando esse cliente voltava, eu entrava no sistema, logava ele, e ali estava todo o histórico, e eu chamava ele pelo nome. E quando eu chamava ele pelo nome, ele: nossa, você lembrou de mim? Como? Não? Claro que lembrei. E as minhas anotações me fez lembrar mesmo, me fez voltar para aquele dia, que é isso que faz da minha cabeça. Anotar da forma como eu anoto, não pode ninguém mudar. Porque se mudar, eu já esqueço tudo. Tem que ser da forma como eu anoto, para eu poder lembrar do dia. Aí assim. Mas eu fidelizava aqueles clientes dessa maneira. Tanto é que quando eu saía da agência, todo mundo queria o meu diário de clientes. Todo mundo queria o meu caderno, porque lá tinha tudo, tinha ouro. A gente brincava. E o nosso Deus não é diferente. O nosso Deus, ele nos conhece dessa maneira, pelo nome, na essência. Ele conhece a nossa fraqueza. Não adianta a gente tentar esconder. Não adianta a gente achar e ficar com vergonha dele. Ah, pequei, caí, não vou para a igreja. Ah, não vou, porque não estou legal. Ele nos conhece. Ele sabe. Meu Deus, não dá nem para fazer escondido, não dá, porque Ele está presente em todos os lugares. Ele conhece e se trata muito mais sobre nós, isso de querer se esconder dEle, de querer sair do meio de onde nós deveríamos estar. Nós vivemos num mundo onde transforma pessoas em números, seguidores ou estatística. Jesus diz: eu sei quem é você, eu conheço sua fraqueza, eu conheço suas dores, e nunca será pela força do seu braço, nunca será pelo que nós podemos fazer, nunca será pelo nosso esforço. Até porque se fosse, a glória seria nossa e não dele, e a glória é toda dele. Mas no versículo 5 ele diz que as ovelhas, olha só, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranho. Por que as ovelhas não reconheciam a voz de estranho? Quem se costuma com a voz do pastor desenvolve imunidade contra vozes falsas. O problema de hoje não é apenas ouvir vozes erradas. O problema é não estar familiarizado com a voz de Deus, com a voz certa.
E o perigo de vivermos longe do pastor é que confundimos opinião com revelação. Eu acho. Confundimos emoção com direção. Estou sentindo. Confundimos pressão com vontade de Deus. É vontade de Deus eu fazer isso? Não, eu estou sendo pressionada por todos os lados. A intimidade, ela cria discernimento espiritual. Intimidade precede direção. Se alguém diz, não sei o que Deus quer da minha vida, a pergunta certa não é sobre propósito, é sobre proximidade. Discernimento espiritual nasce da convivência com Deus. Quanto mais ouvimos a palavra, oramos e caminhamos com Cristo, mais fácil fica reconhecer a voz dele. Deus, ele não conduz multidões anônimas, ele conduz filhos conhecidos. A ovelha não segue o pastor porque entendeu o caminho, ela segue porque ouviu a voz e confiou nela. Nós hoje vivemos um tempo da graça, certo? Teoricamente teria que ser mais fácil, mas não é. Não é. Porque nós, se não estivermos atentos e se não praticarmos a palavra, nós nos deixamos levar pelas nossas emoções, pelos achismos, pela nossa autossuficiência, pelo egocentrismo. A minha dor é maior do que todas as dores. Ponto 3, o chamado para o movimento. O pastor nos tira do aprisco. O texto diz, João 10:3, ele chama pelo nome as suas ovelhas e a conduz para fora. O aprisco era o lugar de proteção noturna para aquelas ovelhas. Ali as ovelhas, elas ficavam livres, elas ficavam protegidas de predadores. Mas o aprisco não era o destino final delas. Era apenas um lugar de descanso. De manhã o pastor vinha, chamava cada ovelha e as tiravam para o campo. Deus não nos salvou para vivermos encurralados na segurança religiosa. Ele nos salvou, Ele nos salva para vivermos a missão. Igrejas muitas vezes se transformam num aprisco, em zona de conforto espiritual. Cultos que apenas consolam. Fé que apenas protege, espiritualidade que apenas preserva. Mas Jesus diz, minhas ovelhas ficam seguras comigo. Ele diz, eu as conduzo para fora. E o cristianismo bíblico é movimento, não confinamento. Nos paralisamos por medo, e medo é o contrário de confiar. Se confiamos naquele que nos chamou, prosseguiremos para o alvo. O pastor, ele vai adiante. O verso diz assim, olha só. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Ele vai adiante. No pastoreio oriental, o pastor não dirigia por trás. Ele não ficava atrás do rebanho como um boiadeiro. Boiadeiro é assim, né? Ei, boi, vai boiada. É assim. Ele caminhava na frente. As ovelhas seguiam a pessoa, não a pressão. E isso sim revela a liderança de Cristo. Jesus não governa o seu povo por manipulação, por medo. Ele governa por presença, por exemplo. Ele sempre entra primeiro. Foi assim desde o princípio da criação, desde lá, antes do mundo existir, ele já existia, ele já estava lá. No Novo Testamento, ele se despiu de toda a glória. Ele se fez homem para servir de exemplo para mim e para você. Ele sentiu dor, ele sentiu fome. Todos os homens vitoriosos da Bíblia, quando eu olho para a Bíblia, todos que deixaram legado, todos que são citados, né, que a gente fala, uau, nossa, admiro. Por quê que eles deixaram legado? Porque eles andavam com Cristo.
Porque eles andavam com Deus, porque ele obedecia seus mandamentos, sua palavra, porque eles entenderam que nunca foi sobre eles, mas sempre foi sobre Cristo. Jesus, ele não chamou o seu povo para um caminho que ele mesmo não percorreu. Ele enfrentou a rejeição, o sofrimento, a cruz. E a cruz é exatamente isso. O pastor recebendo o golpe que viria sobre o rebanho. O movimento das ovelhas só é possível porque o pastor foi primeiro até o Calvário. Seguir o pastor significa sair da estagnação. E eu não sei como é que você está. Meu irmão, mas isso aqui é vivo, é um organismo vivo. Aqui você encontra vida através de um abraço, através de uma oração, através de um acolhimento. Aqui você encontra vida. E muitas pessoas não têm nem força para chegar neste lugar, porque foram machucadas por falsos pastores, por falsos líderes, porque deixou de olhar para o verdadeiro pastor que é bom. Ele é bom. E eu só consigo ser boa se ele estiver em mim, se ele habitar em mim. A igreja precisa de você, meu irmão. Nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Eu encontrei o verdadeiro amor. E por eu ter encontrado um verdadeiro amor, por eu ser guiada por um bom pastor, é que eu quero também que outras pessoas sejam guiadas, outras pessoas sejam atingidas e conheçam esse amor. Não se trata sobre nós, mas sim sobre Ele. Que lindo ver os hubs funcionando essa semana. Que lindo ver os hubs funcionando essa semana. Todos sendo cuidados, meninas, casais, homens, mulheres. Meu Deus, que lindo. Você não precisa de um título para cuidar de pessoas. Jesus, ele não chama as ovelhas para viverem escondidas no aprisco. Ele as chama para segui-lo no caminho. E a segurança do rebanho não está em permanecer parado, mas a segurança está naquele que está conduzindo. E nessa noite eu quero te convidar a fazer uma auditoria aí nos seus ouvidos. Qual voz que você tem escutado nesse tempo? Se são muitas vozes, se você não sabe se é a voz do seu pastor, faça um propósito. Silencie aquilo que está gerando tanto ruído na tua mente. Pare de pedir conselhos de direção para quem não tem cheiro de ovelha, para quem não se submete ao bom pastor. Assim como o texto diz que as ovelhas fugirão do estranho, fuja dos ambientes, fuja das amizades, fuja de conteúdos que pode gerar ruídos, que roubam a sua paz. A palavra diz que o nosso socorro vem dele. E porque quando estamos angustiados, nós procuramos conforto em palavras de pessoas, quando nós deveríamos simplesmente fechar os nossos olhos e conectar com o alto, porque de lá vem o nosso socorro. Descanse o coração ansioso. O pastor sabe das suas fraquezas, ele sabe da sua miopia espiritual, e ainda assim te chama pelo seu próprio nome. Pedro errou. Pedro negou Jesus. Rapaz, ele negou aquele quem ele ficou anos andando, caminhando, que ele viu. Ele negou, ele cedeu à pressão. Mas Jesus não deixou de olhar para ele. Jesus não deixou de o chamar pelo nome. E muitas ovelhas
deixam de seguir o pastor porque erraram. Muitas ovelhas deixam de seguir o pastor porque têm fraquezas. Muitas ovelhas deixam de seguir o pastor porque não se acham capaz, não se acha boa o suficiente, nunca será. Nós precisamos de coragem para dar o passo, para dar o primeiro passo. Nós precisamos buscar. Meu irmão, a gente passou 2025 aqui falando sobre práticas espirituais, sobre relacionamento, sobre comunhão, sobre jejum, sobre oração. Foi um ano de oração. Foi um ano muito difícil. Foi um ano muito difícil. Passou 2025. E se a gente não vigiar, a gente volta às mesmas práticas. Faça uma análise de como você está. Faça uma análise de como está a sua condição hoje. Espanta todo sono, vai, em nome de Jesus. Abre o olho e não durma. Fiquem de pé, vai, porque senão vocês vão dormir. Talvez é preciso você corrigir a rota, realinhar o coração para prosseguir com Cristo. Ter Ele no barco não é apenas algo para mexer com o nosso emocional, mas é confiar na soberania dEle. É tempo de arrependimento, de confessar pecados que estão nos paralisando, nos arrepender da autossuficiência, nos arrepender do coração que se endureceu devido a frustrações, de projeções que nós fizemos. E não foi Ele que tem culpa de nada disso. Nos arrepender quando deixamos de ouvir por causa da nossa desobediência. Jesus, eu tenho orado para o Senhor ferir o meu coração de amor por Ele, com uma sede por Ele. Porque cada vez que eu leio a palavra, eu vejo como eu sou ruim. E como eu sou ruim. Nossa, Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom o tempo todo. Mas o que nós precisamos de verdade é ser ferido pela presença e pelo amor dEle. Porque se nós amarmos Ele sobre todas as coisas, como é o primeiro mandamento, está lá. Meu irmão, certeza que muitas coisas que tem nos roubado deixará de nos roubar e nós vivemos plenamente uma vida plena de alegria, de abundância em Cristo. Jesus, eu quero orar com a tua igreja, Senhor. Senhor, coloque fome no coração, nos nossos corações pela tua palavra, sede pela tua presença. Alinhe o nosso coração ao seu, nos conduza a vales verdejantes. E mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, nós não deixaremos o medo nos dominar, porque sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos que a tua vara e o teu cajado nos conduzirão. Nós queremos, Jesus, estar alinhados à tua vontade. Nós queremos ser fortalecidos pela tua presença. Senhor, que cada um aqui saia cheio da tua glória, Jesus. Senhor, que muitas pessoas que estão aqui, que chegaram neste lugar e talvez não entenderam muita coisa da pregação e enfim. Senhor, que nesse momento eles sejam tomados, ó Pai. Que o Espírito Santo arrebate os corações. E que eles possam, ó Pai, sentir a tua presença de uma maneira sobrenatural. Senhor, nós queremos deixar a autossuficiência. Nós queremos, ó Pai, entregar tudo aquilo que tem tomado o teu lugar no nosso coração. Tudo aquilo que tem sido ídolo, seja filhos, seja dinheiro, seja família, seja emprego, seja mãe, seja pai. Senhor, nós entregamos tudo ao teu controle, Jesus.
graça sobre este lugar, Jesus. Vem com glória sobre este lugar. Ah, Deus, que toda paixão terrena, Senhor, caia por terra no nome de Jesus. E que as verdades eternas, ó Pai, ah, Senhor, venha fluir de dentro para fora, Senhor, dentro do nosso ser, dentro do nosso interior, Jesus. Senhor, nós queremos, ó Pai, nós queremos ser conduzidos pelo bom pastor. Nós queremos, Senhor, estar sensível à Tua voz. Talvez pessoas terão que tomar decisões nessa semana, Jesus. E eu peço para que o Senhor abra o entendimento e os ouvidos espirituais. Ah, Senhor, que todo ruído, que todo medo, desânimo, ansiedade que tem gerado medo nos corações, caia por terra no nome de Jesus. Senhor, que nós possamos confiar plenamente na Tua grandeza. Eu quero Te pedir aqui pelos empresários. Eu quero pedir, Senhor, por cada família neste lugar representada, Senhor. Senhor, Tu és o Deus que sonda, Tu és o Deus que conhece. Tu és tudo que nós precisamos. Tu és o Deus, Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o início, Tu és o justo juiz, Tu és a verdade, Tu és eterno, Tu és o bom Pai, Tu és o bom pastor. Ah, Senhor, que nós possamos, ó Pai, sair daqui diferentes da forma que entramos. Vem, Senhor, com graça, vem com glória sobre este lugar. Enquanto o louvor louva, eu quero pedir para os pastores orarem pelas pessoas, amém? Eu não quero chamar as pessoas aqui na frente, mas aquele que o Espírito Santo colocar no teu coração, ore, coloque as tuas mãos sobre a vida delas e declare sobre a vida delas vida. Declare vida plena, vida no Espírito, vida espiritual, para que eles possam sair daqui diferentes da forma como entraram, no nome santo